Olá a todos, tudo bom? Espero que esteja todo mundo bem aí em casa, né? Aproveitando essa quarentena para fazer algumas coisas que fazia muito tempo que não queriam fazer e nunca tinha tempo, agora tem tempo, né? E uma delas é se qualificar, né? Colocar os conteúdos aí em dias. Acho que é importante nesse tempo, né? Vamos aproveitar para fazer coisas boas, coisas que nos tragam satisfação, né? Que quando tudo retornar a gente esteja mais qualificado, mais centrado em nós mesmos, né? Mas é isto. Eu recebi alguns pedidos para falar um pouco sobre regra de negócio, né? Algumas pessoas ficaram com dúvida, então hoje a gente vai, nossa aula de hoje, a gente vai iniciar com regra de negócio, dando um reforço e também dando um reforço no conteúdo de caso de uso, que também gerou algumas dúvidas ainda, tá? Para depois eu vou lançar a atividade lá no Class, tá bom? Então vamos lá iniciar. Primeiro, que é regra de negócio, né? São premissas ou restrições aplicadas a uma operação comercial de uma empresa, por exemplo, de forma que atenda ao negócio, né, e funcione da maneira esperada, ou seja, conforme as regras estabelecidas. Então, quando a gente tem os requisitos funcionais, são as funcionalidades que vão ser implementadas. Como a gente já falou, os cadastros, os relatórios, os processos, seja ele de venda, seja ele de envio de arquivo, recebimento de arquivo, alguma transação, toda essa parte. A regra de negócio é o comportamento esperado que vai ser aplicado aos requisitos funcionais, tá? Eu peguei aqui alguns exemplos, vamos lá. Tá, eu peguei esse ponto aí, vamos aqui. Vamos supor que a gente vai desenvolver um sistema para uma sorveteria que vende apenas picolé gourmet, que está na moda, né? Então, nós temos eu botei aí dois requisitos funcionais: cadastro de picolé e venda de picolé. Cadastro de picolé: o sistema deverá permitir o cadastro de picolé com os campos ID, né, que é o código de identificação, a descrição, o sabor, o peso, o valor unitário, a classificação, ingredientes, permitindo cadastrar, alterar e pesquisar. Não permite deletar, tá? A classificação eu coloquei como uma classificação interna, que eu vou ter lá picolés de frutas da safra, né, que no período que está na safra, que eu posso lá na frente vender ele mais barato. Então, de uma classificação que seja aí feita pelo quem vai cadastrar. E o requisito funcional 2, a venda do picolé. O sistema vai conter uma funcionalidade onde permitirá selecionar a quantidade de picolé por descrição, tá? Eu seleciono as descrições, identifiquei qual é o que eu quero, coloco a quantidade e ao final o sistema vai somar, gerando o total de venda, tá? E incluir também a idade do cliente, que eu vou precisar lá na frente para explicar melhor, tá? Então vamos ter esses dois requisitos funcionais. Para isso, eu coloquei aqui três regras de negócio aplicadas ao requisito funcional 2, tá? Então vamos lá. Regra de negócio 1. Quando o total de itens vendido for maior do que 10, aplicar um desconto de 10% ao total da venda. Então, sempre que, quando for lá na parte de venda, o sistema for incluindo a quantidade de picolé vendido, quando ele identificar que tem 10 ou mais, né, maior do que 10, aqui eu não botei igual, botei só maior, então a partir de 11, ele vai aplicar 10% de desconto ao total. Segunda regra do negócio:
Quando a idade do cliente for menor de 5 anos, aplicar um desconto de 5%. Veja que lá na venda que eu estou pedindo, incluir a idade do cliente. É uma solicitação do cliente, tá? A regra do negócio. E a regra do negócio 3, quando os itens selecionados somarem 5 da mesma classificação, aplicar um desconto de 20% ao total da venda. Então perceba que as regras do negócio são comportamentos que eu vou ter que implementar no meu código, tá? Vão ter que estar implementados na minha codificação. E as regras do negócio é voltado para a implementação. Por quê? Tem que ter cuidado para não confundir com o comportamento, as regras comportamentais de logística da minha empresa. Uma regra aqui de logística. Na minha sorveteria não pode entrar cão e gato, porque é um ambiente fechado. É uma regra do meu negócio, faz parte do meu negócio, mas não é voltada para software. A não ser que eu tenha um sensor, eu tenho uma câmera que fica identificando quem entra, reconhecimento facial. E na hora que identificar que é um cachorro ou um gato, ou algo diferente de pessoas, ele soa um alerta. Aí nesse caso sim, a regra de negócio tem que ser implementada. Mas no caso aqui, como é um sistema de venda de picolé, isso não entra. Ok? Ficou claro? Aqui não dá nem para perguntar, né? Se tem alguma dúvida. Mas tudo bem, vamos lá. As dúvidas vocês fazem lá dentro do Classroom, que eu vou respondendo por lá, nessas aulas interativas. Agora, em relação aos casos de uso, né? A gente já viu aonde cada requisito funcional ele tem que ter um ou mais casos de uso, dependendo do entendimento que cada um vai tendo. Então, cada caso de uso, eu tenho que identificar os atores e as etapas que o ator e o sistema vão realizar, que eles vão interagir. E quais os parâmetros, restrições ou regras de negócio vão ser aplicados, tá? Aqui é aquele exemplo que eu dei em sala. Mais abaixo aqui, mais à frente, eu faço um outro do picolé. Vou passar aqui exatamente desse cadastro de picolé, tá? Vamos lá. Nome do caso de uso, cadastro picolé. Ok? Ator principal, funcionário. Resumo. O caso de uso deve apresentar sequência para cadastro de picolé. A pré-condição. O usuário necessita ter permissão de administrador. Então, assim, ele precisa estar cadastrado como administrador, senão ele não executa esse caso de uso. Só diminuir aqui a imagem para não cortar o finalzinho do caso de uso. Pronto. E agora a parte principal, que tem que ter mais atenção, que é a coluna ação do ator e a coluna ação do sistema. Nesse passo a passo, sempre é bom usar essa tabela. Pode ser feito de outras formas, como eu já tinha mostrado, mas o mais usual no mercado é o uso dessa tabela. Facilita muito. Então, assim, sempre colocar o foco que sempre eu vou ter uma ação do ator e uma ação do sistema, e uma resposta do sistema. Tá? Vamos lá para esse passo a passo para entender aí. Como o caso de uso é o cadastro picolé, o que é que acontece? O ator abre o cadastro de picolé no sistema. Ele vai lá, clicou, cadastro de picolé. O que é que o sistema vai fazer? O sistema exibe a tela de cadastro com os seguintes campos. Aí são os mesmos campos que estão lá no slide anterior, onde a gente botou o requisito funcional 1 de cadastro de picolé, com o ID, a descrição, o sabor, o peso, o valor unitário, a classificação e os ingredientes. Tá? Nesse momento,
a gente não precisa colocar o tipo do caractere, né? Os campos, se é string, se é numérico, se é um campo mais descritivo. A gente não faz isso no caso de uso. Isso vai ser quando a gente entrar na parte de telas, né, de usabilidade do sistema, e também alguns no diagrama, né, de dados, mas nesse momento não. Então, vamos voltando. Primeiro, passo 1. O ator abre o cadastro de picolé no sistema. Passo 2, o sistema exibe a tela de cadastro com os seguintes campos: ID, descrição, sabor, peso, valor unitário, classificação e ingredientes. Passo 3, aí volta para o ator. O ator preenche todos os campos e pressiona o botão salvar. Você vai lá, preenche todos os campos, clica salvar. Poderia ter melhorado, colocado alguns campos obrigatórios. Pode ser colocado também, se você já tem a identificação de quais campos são obrigatórios, você já pode colocar lá sem nenhum problema, tá? Passo 4, que é uma ação do sistema. O sistema valida os campos e salva as informações. Não é interessante colocar salvo em banco de dados. Por quê? Porque nesse momento a gente está falando o que é que o cliente precisa ter e não como ainda. O como vai ser desenvolvido é na parte do analista de sistemas e não do analista de requisitos, que a gente vai ver depois. Então, quando a gente diz, se a gente deixar amarrado que o sistema valida o campo e salva as informações no banco de dados, pode ser que o analista de sistema veja que não precisa de um banco de dados. O sistema vai estar salvo no arquivo XML. Pode ser. O sistema vai estar salvo nas nuvens, né, em alguma estrutura de armazenamento que não seja banco de dados. Pode ser também. Então, como a gente não tem a definição, nesse momento da descrição do caso de uso, a gente não amarra a linguagem de programação, não amarra, a não ser que o cliente já disse qual é a linguagem de programação, tá? E não amarra banco de dados, a não ser também que o cliente já tenha dito lá nos requisitos não funcionais que é necessário ter um banco de dados, e já qual é o banco de dados específico. A não ser, não se coloca. E passo 5, o sistema apresenta a mensagem salvo com sucesso, né? Apresenta um pop-upzinho salvo com sucesso. E aí finalizou. Perceba que é simples, não tem muita complexidade. Segue um passo a passo. O que é cadastro? Todos os cadastros vai seguir essa mesma lógica. Pode ter mais detalhe? Pode, mas aí é o básico. Esse é o básico, bem funcional, que atende a todas as necessidades de cadastro. Se tivesse alguma regra de negócio amarrada a esse requisito funcional, que é o 1 de cadastro, aí naquele passo específico, vamos supor que tivesse alguma regra de negócio amarrado no passo 2 aí, no cadastro, né? Sei lá, relação a peso, né? Que precisasse validar o peso. O sistema não pode ter um peso, todo picolé tem uma padronização de peso. Ou picolé do tipo 1, né? O picolé da classificação A tem que ter X peso, até 100 gramas. Picolé da classificação B tem que ter até 200 gramas. Então era a regra de negócio que ia estar aplicado nesse passo. Na hora que colocasse o peso, o sistema ia ter que olhar qual era a classificação. Quando você preencher essa classificação, o sistema ia ter que olhar se o peso estava dentro desse padrão ou não, tá? Aí você ia colocar aqui, aplicar a regra de negócio 1, tá? Então dentro do passo a passo já ia amarrando aí as regras de negócio. Como não colocou nenhuma, então não se aplica, ele termina simples desse jeito.
Lembrando que aí é o caminho feliz. Tudo deu certo. Tudo funcionou perfeitamente, tá? E aí tem que ver os fluxos de exceção e os fluxos alternativos, tá? Que na sequência a gente vai ver, tá bom? Um abraço a todos e se cuidem.